A verdadeira vida começa quando Cristo passa a viver em nós. Exatamente isso. Enquanto Cristo não está em nós, temos ali o cheiro de morte, o cheiro da perdição, não compreendemos de fato para onde estamos indo e nem tampouco de onde viemos, porque a nossa identidade está turva. Não sabemos, na verdade, quem somos em Deus, porque Deus ainda não é a essência do nosso coração, da nossa alma. Por isso que uma vida só é expressa verdadeiramente quando ela está dominada pelo poder do próprio Senhor, pelo Espírito Santo. Todas as vezes que encontramos essa verdade, encontramos também a certeza de onde estaremos eternamente. Por isso que nesta manhã eu quero trabalhar com você sobre a sentença de Paulo, quando ele disse: Cristo vive em mim. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Por que Paulo estava dizendo Cristo vive em mim, quando ele teve aquele encontro, depois que ele viu aquele clarão e ele perguntando quem é, Senhor, ele disse: sou eu, aquele a quem você persegue. Ele ainda como Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, ele teve esse encontro maravilhoso. E ele entendeu de fato que enquanto ele não tinha essa experiência do encontro real com o próprio Cristo, ele estava ainda no reino da escuridão, no reino das trevas, porque ele não tinha ainda a verdadeira percepção da vida e qual o roteiro do propósito para a sua vida, para a sua casa, para o seu coração. Então, a partir dali, quando ele teve aquele encontro maravilhoso com o próprio Deus, ele expressou essas palavras. E é sobre isso que queremos falar, baseado ali na palavra de Deus, lá no livro de Gálatas, aquela cartinha de Gálatas, no capítulo 2, e versículo 20, quando diz a palavra de Deus: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho em carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que compreensão extraordinária do apóstolo Paulo, depois que ele percebeu por que ele chegou a esse universo, por que ele estava trilhando aquele caminho. Por isso que eu destaquei aqui alguns aspectos sobre esse texto que a gente precisa perceber, precisa discutir nesta manhã. O primeiro deles é que o apóstolo Paulo ele expressa essa verdade trazendo ali como verdade primordial na vida cristã. Então, o que é que ele diz como um princípio na vida cristã? Que a nossa identidade não está mais em nós. A nossa identidade está agora em Cristo. Ou seja, a certeza daquilo que sou, a certeza daquilo que tenho e a certeza daquilo que faço não está mais ancorado em mim, mas no próprio Senhor, no próprio Deus, através de Jesus Cristo em nós. Porque Cristo em nós é aí que tem a esperança da vida, a esperança do futuro está no próprio Senhor. Outra coisa que nós queremos entender aqui é quando entregamos essa vida para Ele, para o próprio Senhor, nossa velha natureza ela é automaticamente crucificada ou cancelada e aí passamos a viver pela fé no próprio Filho de Deus. Então agora, depois que nós conhecemos quem de fato Ele é, nós agora vivemos não voltados mais por aquilo que sabemos, por aquilo que entendemos, por aquilo que esperamos ou aspiramos para as nossas vidas, mas, sobretudo, pela fé no próprio Filho de Deus. É o ato que faz com que você se transforme, você saia de uma região precária para uma região de conforto e satisfatória diante da visão do próprio Deus, porque agora você vai estar escondida ou escondido na própria mão de Deus ou nas asas do Altíssimo, como diz o Salmo 91. Outra coisa que também destaco aqui nesta manhã é que esse ato de viver em Cristo, esse ato de pertencer agora a essa família extraordinária
que está no coração de Deus, que é a família celestial. Isso significa que nossas atitudes, nossas decisões e nossos propósitos devem refletir Cristo em nós. Então toda a nossa atitude, todas as nossas escolhas, decisões e propósito que temos deve refletir uma única pessoa, a pessoa de Jesus Cristo em nós, porque só assim estaremos dando evidência de quem Ele é, do que Ele pode fazer em nós, e por isso que nós encontramos um lugar extraordinário nele. Então, esse novo viver não é baseado em meu esforço e nem no seu esforço. Ele é baseado na graça de Deus, no amor de Deus sobre nós, o qual Ele enviou o seu Filho para que morresse em nosso favor, e nós acreditando nesse Jesus que veio, enviado pelo Pai, nós seremos salvos mediante aquela vida de Jesus que foi até o Gólgota, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então Cristo se entregou por nós para que pudéssemos viver de uma forma plena. Enquanto não entendermos esse significado de que a plenitude da nossa vida só acontece quando de fato recebemos o ser pleno em nós, viveremos sempre tateando num lugar escuro, num lugar tenebroso, sem direção e sem sentido. Então nele a nossa vida está ancorada e está guardada. Por quê? Porque a nossa vida agora tem um significado maior. Não vivemos apenas para nós, não se trata apenas de você, se trata exclusivamente dele. A Ele seja a honra, seja a glória e seja o louvor por conta da sua vida. Então precisamos entender que não vivemos para nós, mas para glorificar aquele que nos tirou do império das trevas, aquele que nos amou antes que nós o amássemos. É para isso que nós estamos aqui. Esse é o destino, esse é o propósito nosso aqui na Terra. E também uma outra coisa que destaco aqui é que viver com Cristo sobre nossa vida, sobre nossa jornada, significa entregar a direção daquilo que temos e que somos ao Senhor. Nos rendemos completamente a Ele de forma integral e dizemos que agora o Senhor domina o nosso ser. Cada escolha que fazemos deve refletir essa transformação, essa nova vivência e essa nova companhia que está em nós. Quero refletir também aqui sobre 3 ações que nós precisamos fazer para que a nossa vida tenha propósito, tenha firmeza e tenha segurança no próprio Deus. A primeira delas, renuncie ao ego e viva para Cristo. Fuja do egocentrismo, fuja da soberba e se aproxime cada dia mais do Senhor. De uma forma humilde, de uma forma constante, se entregando a esse Deus e dizendo: Senhor, domina o meu ser. Assim como Paulo disse: Cristo vive em mim. Eu também quero dizer nessa manhã: vive em mim, Senhor, para que eu tenha dias excelentes em Tua presença. A palavra de Deus diz em Romanos 6:6: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Você não é mais escravo nem escrava do pecado quando você confessa Jesus e abandona o seu pecado. Você agora é servo de Deus e agora o Espírito Santo habita dentro de você. Em segundo lugar, viva pela fé e não pela lógica ou pelo raciocínio humano. Pense sempre com uma visão celestial. E para pensar com essa visão, tem que ser por fé. Quem se chega a Deus é necessário que chegue através da fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Note que em 2 Coríntios 5:7, a palavra de Deus diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Depois que você recebeu esse Senhor dentro de você, a sua vida agora ela tem uma conotação. A conotação é vida firmada na fé. Você não vive mais por aquilo que você imaginava aos olhos humanos, mas você vive pela fé no Filho de Deus. Em terceiro e último lugar, seja um reflexo de Cristo neste mundo. Você apresenta Jesus a esse mundo com
a exposição da sua fé nele, com um entendimento sobre ele, através da sua rendição e da sua entrega total ao Senhor. Assim como o texto diz em Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então que Deus seja louvado em sua vida nesta manhã, que o poder de Deus esteja sobre sua casa e seus negócios nesta manhã. Hoje o termo é vida em Cristo e eu queria que você lesse todo o capítulo 2 de Gálatas, mas precisamente os versículos do 11 ao 21. Quero te convidar agora a orar comigo e agradecer por esse momento tão importante. Vamos juntos? Ó Deus maravilhoso, eterno e santo, obrigado porque o Senhor nos resgatou do império das trevas, nos trouxe ao reino de luz e agora podemos dizer que o Senhor vive em nós. Ó Deus, obrigado por tão grande favor. Nós não merecíamos, mas o teu amor foi tão intenso para conosco que nos resgatou e nos tornou nova criatura. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.